Glória a Deus. Vocês vão sair cheios, né? Para refletir, para pensar. E vamos hoje meditar num detalhe da parábola do semeador. Em Parábolas de Jesus, página 411, ainda não colocou o slide, né? Mas eu vou lendo, para a gente não perder tempo. Em Parábolas de Jesus, página 411, diz assim: a classe representada pelas virgens loucas é representada também pelos ouvintes comparados ao pedregal. Eu achei isso tão interessante, porque existe uma ligação entre as parábolas. Então, a parábola das 10 virgens, ela tem uma ligação com a parábola do semeador. E eu fiquei pensando, Senhor, da mesma forma que o azeite, ele precisa estar cheio na vasilha, eu também preciso usar a semente da palavra de Deus em terreno bom, senão não há crescimento. Vamos lá em Mateus 13, verso de 3 a 6. Vamos abrir a Bíblia? Mateus, capítulo 13. O versículo 3 ao 6 primeiro e depois pulamos. Vamos lá. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Agora vamos para o verso 20 e 21. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, olha só. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Interessante, né? Quer dizer, então, que a gente tem que ter cuidado com os pedregais, as pedras no caminho. Concordam comigo? Vocês conseguiram entender isso na parábola? A semente lançada no pedregal encontra solo pouco profundo. A planta brota rapidamente, mas as raízes não podem penetrar no rochedo a fim de obter nutrição para sustentar seu crescimento e logo perece. Eu quero mostrar para vocês aqui quais são as características de um terreno cheio de pedra. Prestem atenção no que Jesus quis mostrar para nós, porque existe alguma coisa errada em você ouvir a palavra e falar: nossa, eu quero isso, que alegria. Eu atendi aos chamados, eu vim aqui, o meu coração foi tocado, mas será que o meu coração tem pedras? Vamos lá. Muitos que professam religião são ouvintes de pedregais. Como a rocha está sobre o sedimento da terra, está o egoísmo, próprio do coração natural, sob os bons desejos e aspirações. O que são as pedras? Egoísmos. Uma das características. Pedra, terreno cheio de pedra, é terreno cheio de egoísmo. Então, o egoísmo, ele acaba ficando em cima dos bons desejos e aspirações. Lembra que a gente estudou que as virgens, as loucas, né, as nécias, elas não eram pessoas
hipócritas, elas tinham sinceridade no coração. Elas aceitaram os chamados, os apelos, todas as coisas. Elas estavam ali querendo, com sinceridade. Mas o que aconteceu? Os bons desejos e aspirações delas foram sufocados pelas pedras do egoísmo. Vamos lá. O amor ao próprio eu não está subjugado. Ainda não viram a extraordinária iniquidade do pecado e o coração não está humilhado pelo sentimento de culpabilidade. Egoísmo, amor ao próprio eu, não enxergar o pecado, por isso não sente a culpabilidade. Aí a gente pode pensar, mas se elas não eram hipócritas, então elas não deveriam ter amor ao próprio eu. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Infelizmente, é possível eu aceitar com sinceridade, mas o meu foco não ser verdadeiro. É possível eu ser egoísta e ter amor ao próprio eu e não enxergar verdadeiramente toda a questão do pecado na minha vida. Agora eu quero falar de que vocês pensem na própria vida de vocês, individual, tá? Não pense no do cônjuge, no de qualquer outra pessoa. Olhe para vocês nesse momento. É tão importante que a mensagem ela faça você reconhecer aonde que você está errando. É isso que as virgens nécias não entenderam. Elas acharam, percebe que o amor ao próprio eu, ele está intimamente ligado ao egoísmo. Porque o egoísmo é pensar só em si mesmo. O amor ao próprio eu é você ter a sua segurança pessoal acima de Deus, acima do que Deus fala, tá? Então, as virgens nécias, antes delas saírem de casa para atender ao chamado do noivo, elas acharam que não ia demorar. Então, elas tinham a vasilhinha, né? O desenho mostra todas com aquele cintozinho e a vasilhinha, não é? Só que elas não encheram a vasilhinha de azeite. Elas falaram, não, eu tenho certeza que não vai demorar. O que eu tenho dá. Amor ao próprio eu. Egoísmo, o foco é só em si. A força está em quem? É nelas que elas têm força, e não em Deus. Por isso que elas saíram com uma confiança pessoal, ao invés de ter a confiança em Deus. Não preciso encher a minha vasilha. Amor ao próprio eu, egoísmo. Elas entendem que elas podem errar? Não. Elas saem confiando em si mesmas. Pedras sobre os bons desejos e aspirações. Vamos continuar. Mas aqueles de quem se fala na parábola, que aceitam logo a palavra, outra característica, não calculam o custo. Relacionem com as virgens nécias. As virgens nécias saem de casa e não calcularam que algo poderia acontecer inesperado. Elas tinham confiança em si mesmas, não calcularam o custo dessa mensagem, daquilo que elas estavam indo fazer. Não ponderam o que deles exige a palavra de Deus. Não a confrontam diretamente com todos os seus hábitos de vida e não se submetem completamente à sua direção. Para mim, esse texto aqui foi o mais forte de todos. Sabe por quê? Porque normalmente a gente faz as coisas por impulso, a maioria delas. E a gente não calcula o que realmente significa se entregar a Cristo. Às vezes a gente fala, eu vou. Veja, gente, eu não estou desmerecendo aqui nenhuma decisão que vocês fizeram, mas eu estou querendo que vocês fiquem alertas. Por quê? Porque vocês precisam calcular o que é ser cristão.
Sabe, hoje na sociedade, as mulheres elas querem ter filhos porque elas têm um desejo romântico de ter filhos, mas não calculam a responsabilidade da maternidade. Hoje, as moças e os rapazes, em tenra idade, a gente fica tentando controlá-los, explicar para eles, olha, espera, não é o tempo. Mas eles querem se desenrolar em relacionamentos que eles não calculam o que é realmente um casamento. Para nós entrarmos na vida, principalmente na vida religiosa, é necessário que a gente calcule o que realmente significa ser cristão, o que realmente significa aceitar essa mensagem. Você já calculou o que significa ser uma mulher cristã na época que a gente vive hoje? Você já calculou, você já enxergou o que espera você daqui para frente? É preciso calcular. Percebam que se você não calcula, você não vai conseguir confrontar diretamente os seus hábitos em relação à palavra de Deus. Se você não calcular, você não vai conseguir se ajoelhar na presença de Deus e falar, Senhor, errei. Eu tenho coisas para mudar. Porque as virgens nécias, elas não eram hipócritas, mas elas não calculavam direito as coisas. Elas andavam como se tudo fosse dar certo sempre. E nós não podemos andar assim. Senão a gente vai sair por aí e vai querer pregar o evangelho sem azeite na vasilha. Senão a gente vai sair por aí e a gente vai querer ser mãe, ser pai, ser esposo e esposa, ser servo de Deus, ser obreiro, sem calcular o custo que tem tudo isso. As virgens nécias foram irresponsáveis. O egoísmo, o amor ao próprio eu, o não calcular, são pedras que sufocam os bons desejos e aspirações do coração. Mas vamos falar mais. O egoísmo nos impede de quê? De ver a Deus. O espírito interesseiro julga a Deus igual a si mesmo. Por que está escrito isso? O espírito interesseiro, o egoísmo, quer dizer que a pessoa egoísta, ela julga que ela é igual a Deus? Uhum. Por quê? Porque ela acha que ela tem as melhores decisões. Porque ela não decide segundo a palavra de Deus. Ela decide porque ela acha que é o melhor. Porque ela entendeu assim. As virgens nécias não fizeram isso quando saíram de casa? Elas entenderam que nada ia acontecer. Não precisa levar azeite de reserva. Egoísmo. Egoísmo. A gente se coloca no mesmo padrão de Deus, como se nós tivéssemos as respostas, como se a gente soubesse como guiar a vida. Não, Deus disse para eu esperar, mas eu não vou esperar, não. Eu já entendi que eu tenho que ir. É assim. Assim é o egoísta. Vamos seguir. Cristo leu no coração do príncipe. Que príncipe? O jovem rico. Tá? Jovem rico. Tadinho do jovem rico. É lamentável a história do jovem rico. Mas olha como o jovem rico parece com as virgens nécias. Olha como o coração do jovem rico está cheio de pedra. Veja só. Uma só coisa lhe faltava, mas essa era um princípio vital. Carecia do amor de Deus na alma. Essa falta, a menos que fosse suprida, demonstrar-se-ia fatal para ele. Toda a sua natureza se corromperia. Vou só dar uma paradinha aqui. Perceberam? Se nós tivermos pedras sufocando bons desejos e aspirações, ou seja, egoísmo, amor ao próprio eu, a falta de confiança em Deus, querendo tomar todas as decisões sozinhos, o que vai acontecer com a nossa alma? Vai se corromper.
todinha. Continuando. Com a condescendência, fortalecer-se-ia o egoísmo. Ele ia ficar condescendendo com o quê? Com as ideias pessoais dele. E enquanto ele fortalecia essa condescendência, ele ficava cada vez mais egoísta. Para que recebesse o amor de Deus, deveria ser subjugado o seu supremo amor do próprio eu. Vamos falar desse rapaz. Ele achou muito difícil remover as pedras. Ele falou, eu tenho muitos bens. Eu não posso dar tudo para os pobres. Eu não posso seguir Jesus. Ele calculou o que significava ser cristão? Não. Quando o chamado veio para ele, ele levou um susto. Porque até então, ele era como as virgens nécias. Ele não tinha hipocrisia, porque Jesus falou para ele que ele realmente guardava os mandamentos. Jesus mente? Não. Então, Jesus estava falando o que era verdade. Jesus usa de ironia? Não. Então, nem irônico Jesus foi. Jesus falou que ele guardava os mandamentos porque ele realmente guardava. Então, ele era como as virgens nécias. Ele não era hipócrita. Mas quando o chamado veio para ele, ele não tinha calculado o que significava ser um cristão. Ele queria seguir Jesus, ele teve convicção, mas tinha muita pedra no coração. Egoísmo e amor ao próprio eu. Ele forjou um evangelho próprio dele. Vejam só. Quando o homem tem defeitos de caráter e deixa de reconhecê-los, quando está tão possuído de presunção que não vê a sua falta, como pode então ser purificado? Se você não se propuser a ouvir a palavra de Deus exatamente como ela é, não tem purificação. Não vai encher o azeite na vasilha. Não vai. E na hora do momento em que você estiver diante da escolha pessoal, você vai fraquejar. Você não vai ter força. O ardente sol do verão, que fortifica e amadurece o grão sadio, destrói aquele que não tem raízes profundas. Assim, o que não tem raiz em si mesmo é de pouca duração. E chegada a angústia da perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Jovem rico se ofendeu? A hora que veio o sol da justiça e que disse para ele, rapaz, você está egoísta. Dá o que você tem. Subjuga o seu coração e me segue. Ele conseguiu? Não, porque ele nunca tinha entrado em contato com essa verdade. Vou dizer para vocês, sabe o que é uma raiz profunda? Uma raiz profunda é daquela pessoa que teve uma experiência pessoal com Jesus e Jesus foi aprofundando ele, falando para ele, olha, abandona isso, deixa isso. E a pessoa foi deixando de ser e foi sendo Cristo. Em que sentido? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É igualzinho quando Jesus falou no Getsêmani. Pai, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Qual é a diferença de falar, Pai, que não seja como eu quero, mas como tu queres? Jesus estava aceitando a experiência difícil de morrer sem ser culpado. Jesus estava aceitando a experiência terrível da separação de Deus por nossa causa. Cristo calculou bem tudo isso. E ali no Getsêmani, embora Jesus estivesse sendo atormentado pelo inimigo para que ele desistisse de tudo, ele enraizou nas promessas de Deus. Ele enraizou naquilo que Deus queria que ele fizesse. Portanto, vocês são pessoas aqui diferentes. Eu não estou falando para uma pessoa só. Estou
estou falando para pessoas que têm suas experiências pessoais diversificadas. Aqui não tem nenhuma pessoa igual à outra. Olha que coisa linda. E é plano de Deus que todos nós sejamos diferentes. Diversidade. Só que Deus chamou cada um de vocês de forma diferente. Mas onde estão as suas raízes? Enraizado aonde? No próprio eu, em defeitos de caráter acariciados? É necessário que a gente dê uma olhada aí. O que vocês acham? É necessário. Porque terreno cheio de pedra é terreno sufocante. Quando chegar a perseguição, tem condições de tomar a decisão correta? Não tem, porque não venceu os defeitos de caráter. Muitos aceitam o evangelho para escapar ao sofrimento e não para serem libertos do pecado. Já viram isso? Pessoas que aceitam o evangelho só para escapar aos sofrimentos. Não, eu sei que Jesus é o meu Salvador. Vocês sabem que aconteceu muito isso agora na época da pandemia, né? As pessoas foram para o campo, não pela obediência ao Senhor, mas eles foram para o campo para fugir das doenças e da pandemia. Vocês viram isso? Aconteceu. Qual é o objetivo de ir para o campo? É para fugir das doenças, da pandemia, é para ter um estilo de vida saudável. É para isso que a gente vai para o campo? Não. O princípio de vida no campo é de que a gente precisa transformar o nosso caráter no caráter de Cristo. Então a gente vai para um lugar que não é o mais fácil é na cidade. A gente vai para um lugar onde a gente vai ter muitas questões ali para serem resolvidas conosco mesmo, no nosso dia a dia. Isso é igual com a religião. Não entrem para o cristianismo, não aceitem uma verdade que não vá modificar vocês. A verdade, ela vem para proteger, mas ela vem para proteger quando você é liberto do pecado. É para isso que existe o púlpito. É para isso que são produzidos livros. Deus deixou os mensageiros para que eles pudessem ser voz de Deus pelo poder do Espírito Santo, para que corações sejam purificados da maldita consequência do pecado. É para isso. Então vocês vieram aqui para voltarem para casa felizes, mas também preocupados com a própria condição, com as decisões que vocês tomaram aqui, com aquilo que vocês vão refletir daí para frente. Concordam comigo? Faz sentido para vocês? Vamos então. Ofendem-se quando a palavra de Deus lhe aponta algum pecado acariciado ou exige renúncia e sacrifício. Custar-lhes-ia muito esforço fazer mudança radical de vida. Olham as desvantagens e provações presentes e esquecem as realidades eternas. Isso tudo são os crentes do pedregal, as virgens nécias. Olha só. A hora que vem a mensagem, oxe, isso não é para mim não. Não faço essas coisas. Ou então algo muito mais sério, sabe o que é? Ah, Senhor, não estou preparado. Não quero isso para a minha vida agora não. Olha, as mães, as famílias com filhos, eles têm um desafio. O homeschool. Gente, o homeschool é um desafio. E eu participei uma certa vez de uma reunião de homeschool, porque eu sou mãe, isso também é um desafio para mim. E eu ouvi de uma mãe assim. Eu perguntei para ela, falei assim, e aí? E você? Qual vão ser as suas decisões? Você já faz? Ela falou assim, não, ainda não. Mas eu não vou fazer. Aí eu falei, mas por quê? Né? A gente está aqui recebendo um suporte. Ela falou assim, não. Tem muita coisa em jogo. Eu não posso avançar. Entendem isso? Entendem a gravidade de quando você calcula alguma coisa,
de quando você precisa enfrentar um desafio. É tudo tão diferente para o cristão. Não é fácil ser cristão. É um desafio. E aí, custa-lhe muito esforço fazer mudança radical de vida. As virgens nécias acham difícil encher a vasilha de azeite. Acha que vai atrasar a vida. Lembra de Ló? Está escrito que Ló, ele não queria, quando Deus falou para ele assim, olha, sai de Sodoma, vai para as montanhas. Está escrito lá. Às vezes eu não acredito nisso, mas eu acredito porque está escrito. Mas a gente fica assim, meu Deus, como é que Ló pensa isso? Ele olha para o anjo mandando ele ir, era um anjo. E ele vira e fala assim, não, tenho medo de morrer de fome. Vai ser difícil lá. Tinha tanta pedra sufocando o coração de Ló, porque ele não abandonou o pecado, porque ele não abandonou o desejo pessoal dele de estar na cidade, porque ele inventou na cabeça dele, na sinceridade do coração dele, mas era uma falsa sinceridade, tá? De que ele ia pregar o evangelho naquela cidade. E olha o que aconteceu com Ló. Mesmo que a palavra de Deus estivesse dizendo para ele, vai para as montanhas, Ló. Pega essas suas filhas e vai. Ele não foi. Ele teve medo de passar fome. Ele teve medo de morrer ali. Ele teve medo de que alguma coisa ruim acontecesse com ele. Mas não era Deus que estava mandando? Queridos, a palavra de Deus é muito clara. Ela é muito específica. Ela não pede nada para nós que Ele não venha nos dar o suporte. Mas a gente tem que ter cuidado por amor ao próprio eu. E esse egoísmo que fica no nosso coração, que fica inventando obstáculos aonde não existe, sendo que Deus está dizendo, vai, avança, eu sou contigo. Vamos ler João 6,60? João capítulo 6, verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Quem o pode ouvir? Quando o Espírito fala ao nosso coração, para nós darmos um passo em relação à vontade de Deus, quando o Espírito fala ao nosso coração que a gente precisa abandonar os pecados acariciados, qual é a nossa tendência? Dizer, duro é esse discurso. As virgens nécias falaram assim. Isso são pedras no terreno do nosso coração. Não vai enraizar palavra nenhuma aí. Decisão nenhuma vai se firmar aí. Eu quero ensinar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que é o poder da vontade? Nós temos consciência, razão e juízo. Vocês aqui foram alimentados na consciência de vocês das coisas que são verdadeiras, corretas. Uma coisa que me chamou muita atenção nas pregações do pastor Randy essa semana é que ele desmascarou Satanás. Ele mostrou para vocês aqui o inimigo que nós temos. E isso foi essencial. Levem isso junto com vocês. Só que esses são argumentos. Isso ficou na consciência de vocês. Isso ficou no argumento de vocês. Mas como que funciona a nossa consciência? Eu posso ter isso em mente. Eu posso ter argumentos. Mas as minhas paixões e apetites, que é esse que a gente leu, egoísmo, amor ao próprio eu, não calcular as coisas corretamente, agir pelo sentimento, pelo impulso. Os apetites e paixões, eles vão gritar. Eles vão falar muito alto no momento que vocês tiverem que acessar a consciência e os argumentos para dar o passo certo.
para identificar assim, isso aqui é Satanás achando brecha na minha vida. Mas se vocês utilizarem o poder da vontade na direção da consciência e da razão esclarecida, vocês vão enraizar. É só assim que remove pedra. Você tem a sua vontade. Aprendeu, está fixado na consciência, tem argumento. Mas se você não tiver a vontade que empurra na direção certa, não vai. A convicção é boa, mas não levou os sumos sacerdotes a aceitarem Cristo. Não levou Pilatos a aceitar Jesus. Pilatos tinha que usar a vontade dele e falar: solta Cristo, ele é inocente. A vontade é a nossa atitude. Ela precisa ser utilizada na direção da consciência esclarecida. Fez sentido para vocês? A única esperança para essas pessoas é reconhecer em si mesmas a verdade das palavras de Cristo a Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, 7, 3. Nascer de novo. Vocês acham que quando a gente recebe uma mensagem como dessa semana, desmascarando Satanás, vocês acham que vocês são os mesmos? Se vocês colocarem a vontade de vocês na direção de toda consciência e convicção que chegou ao coração de vocês, vocês não serão os mesmos. Isso é nascer de novo. Mas eu quero falar um pouquinho de Nicodemos. Nicodemos foi um homem fantástico. Quem foi Nicodemos? Nicodemos ouvira a pregação de João Batista quanto ao arrependimento e ao batismo, e indicando ao povo aquele que havia de batizar com o Espírito Santo. Ouviu? Ouviu. João Batista foi um homem que ele subiu numa plataforma que Deus mandou ele subir, e ele falou contra o pecado, ele esclareceu as coisas. Ele disse, é pecado. Tanto que um que se converteu com a pregação dele foi Zaqueu, né? O baixinho. Ele se converte ali, na pregação de João Batista. Está escrito. João Batista falou, é pecado roubar. Se você está roubando das pessoas, você está tirando dos outros, é pecado, você não vai ver o reino de Deus. Aquilo tocou o coração de Zaqueu. Um publicano, cheio de coisas para melhorar, cheio de coisas para abandonar. Tocou o coração dele, mas não tocou o de Nicodemos. Que negócio é esse? Por que não toca o coração de um mestre da lei e vai tocar o coração de um publicano? Porque Nicodemos estava cheio de pedra no coração, cheio de si, cheio de egoísmo, cheio de orgulho pessoal. O evangelho quem tinha feito era ele. Para ele. Então ele acreditava em coisas que não eram verdadeiras. Esse era o problema de Nicodemos. Vamos continuar. Todavia, a perscrutadora mensagem do Batista deixara de nele operar a convicção do pecado. Fariseu estrito, orgulhava-se de suas boas obras, sentia-se certo do favor de Deus. Isso é o quê? Egoísmo? Amor ao próprio eu, falta de confiança em Deus. Que evangelho é esse que Nicodemos seguia? O dele mesmo. Prestem atenção. A conversa dele com Jesus. Tu és mestre em Israel e não sabes isto? Jesus questionou ele. O que Jesus está fazendo com Nicodemos? Está mostrando para ele. Nicodemos, você acha que está tudo bem, mas não está. O que você sabe não é a coisa certa. Era isso que Jesus estava dizendo para ele.
Suas palavras encerravam a lição de que, em lugar de sentir-se irritado com as positivas palavras da verdade, Nicodemos deveria ter de si mesmo opinião muito humilde, em vista de sua ignorância espiritual. Nós temos que ter o que a nosso respeito? Opinião muito humilde. Eu não sei tudo. Deus vai me falar o que eu preciso mudar. Eu preciso ter contato com alguma coisa que abra os meus olhos e me mostre quem eu sou. Nicodemos estava tendo contato com isso nesse momento, no momento que ele estava conversando com Jesus. Não obstante, Cristo falava com tão solene dignidade e tanto o olhar como a inflexão da voz exprimiam tão sincero amor que Nicodemos não se ofendeu ao compreender sua humilhante condição. Essa é a diferença entre a acusação de Satanás e o conselho do Espírito, tá? Quando você está sendo aconselhado pelo Espírito Santo a fazer uma mudança de vida, você sente amor naquilo. Você não acha que aquilo está vindo para te criticar. Quando é Satanás, ele vem de uma forma tão crítica, tão arrebatadora, que você perde as esperanças da vida. Você entra em depressão, porque é uma crítica. Não é um conselho. Então reconheçam quando é uma brecha de Satanás para você abandonar Jesus e não fazer aquilo que Deus te pediu, e quando é o conselho do Espírito Santo te encorajando e falando: avança, querido, estou com você. Vamos lá, Isaías 64, verso 6. Vamos abrir a nossa Bíblia. Isaías 64, verso 6. Fala assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Tem coisa boa em nós? Não tem, não. Nós precisamos de Deus falando ao nosso coração. Precisamos que o Senhor Jesus mostre para nós o que nós estamos fazendo de errado. Não entrem na presença de Deus, queridos, sem ter esse exame de coração. Todas as vezes que for ouvir a palavra de Deus, que vocês forem estudar sozinhos, lembrem-se: Senhor, eu sou um trapo de imundícia, me ensina hoje. Sabe aquilo que Rennes Kitt falou a respeito da gente andar constantemente falando com Deus durante o dia a dia? Nesse dia a dia é que você descobre os seus pecados. É quando você fala com alguém, é quando você trabalha, é quando você vai comer, que o Espírito Santo fala alguma coisa com você a respeito da sua refeição. É quando Deus fala com o coração da mãe, é quando ela está trabalhando, é quando ela está lavando roupa, é quando ela está arrumando um quarto, é quando ela tem que trocar um menino. É quando ela vê um menino chorando assim, sentado, e o Espírito Santo fala para ela: vai lá, não deixa não. É quando você tem que chamar a atenção do seu filho, ele está rebelde, e você fala assim: eu não aguento mais isso, vou não. E aí Deus fala: vai lá, não deixa não. Resolve isso, dia a dia. É no nosso cotidiano que o nosso pecado é revelado. E se a gente não tiver em comunhão com Deus, não vai aparecer. E depois você vai ficar com um sentimento de culpa, que não é o sentimento do Espírito, que vai ficar te acusando de que o que você fez foi errado. E aí você acaba perdendo a comunhão com Deus e perdendo o estímulo de servir a Cristo pela obediência. Vocês entenderam isso? Se eu não falo com Deus durante o dia, para poder reconhecer as minhas faltas e pecados e ficar o tempo todo exercitando alguma coisa que Deus me ensinou, então Satanás encontra brecha aí e eu acabo perdendo o estímulo de servir a Deus dia após dia, de fazer o que Deus pediu para eu fazer. Fez sentido para vocês? Queridos, o desejo do meu coração é ensinar para vocês a se defender das ciladas de Satanás e a vocês manejarem bem as oportunidades que vocês vão ter na vida. A gente não deve focar na vida numa coisa só. A gente deve focar na vida. Tudo é importante.
Tudo que você vai fazer é importante. Não tem nada que você possa falar, isso aqui deixa para lá. Não tem. Tudo é importante. Cada decisão, cada escolha, cada roupa, cada pensamento, cada prato de comida, ele tem a ver com a nossa salvação. E ele tem a ver com o aperfeiçoamento do nosso caráter. Salmo 51, verso 10. Só para a gente entender que a gente é pecador mesmo. Vamos lá, Salmo 51, verso 10. O que está escrito ali? Vocês querem ler? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Toda vez que orar, tem que pedir isso a Jesus. Senhor, me livra do corpo dessa morte. Não mereço não, Senhor. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais indigno a gente se sente. O que vocês acham? A gente não vai sentir mais santo, não. A gente vai sentir Cristo mais santo, Cristo mais poderoso, Cristo mais puro. Embora a gente tenha que buscar a pureza. Lembra que vocês aprenderam essa semana isso? Buscar a pureza da mensagem, a pureza do caráter, a pureza no comportamento. A gente tem que crer na coisa certa, fazer a coisa certa, mas não sem o Espírito. Senão vira um formalismo seco. Isso tudo vocês aprenderam essa semana. Levem isso guardado no coração, na alma, para que vocês usem o poder da vontade na direção certa. Ezequiel 36, verso 26. Ezequiel 36, verso 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Queridos, remover as pedras, remover o coração de pedra. Deus quer fazer isso por nós, é ou não é? Mas é preciso que nós sejamos inteligentes. Eu quero mostrar para vocês que Nicodemos, ele foi um homem muito inteligente. Ele percebeu que tinha coisa muito boa ali naquela conversa com Cristo. Que homem inteligente. Ele foi capaz de reconhecer que ele tinha que nascer de novo. Que tinha coisa para mudar na doutrina, que tinha coisa para mudar no comportamento dele e que ele precisava tomar uma decisão com Deus. Verdadeiramente. Quero apresentar esse texto para vocês. Não é por meio de debates e discussões que a alma é iluminada. Não é. Devemos olhar e viver. Nicodemos recebeu a lição e levou-a consigo. Leva com vocês. Examinou as Escrituras de maneira nova, não para a discussão de uma teoria, mas a fim de receber vida para a alma. Começou a ver o reino de Deus ao submeter-se à direção do Espírito Santo. Vocês vão sair aí discutindo doutrina? Não é esse o objetivo. O objetivo é a submissão da nossa vontade à vontade de Deus. Olha outro texto. Depois da ascensão do Senhor, quando os discípulos foram dispersos pela perseguição, Nicodemos tomou ousadamente a dianteira. Olha o homem de Deus. Empregou sua fortuna na manutenção da igreja infante, que os judeus haviam esperado fosse extirpada com a morte de Cristo. No tempo de perigo, aquele que tão cauteloso e duvidoso fora, mostrou-se firme como a rocha, animando a fé dos discípulos e fornecendo meios para levar avante a obra do Evangelho. A gente precisa permanecer como virgem nécia? A gente precisa permanecer com o coração cheio de pedra? Nicodemos tinha o coração cheio de pedra? Tinha. Não tinha raiz ali
da palavra de Deus no coração de Nicodemos, não. E isso pode estar acontecendo conosco. Só que você pode usar a sua razão, sua consciência e o poder da sua vontade para impulsionar as suas atitudes na direção certa. Entendam isso. Não é fácil, mas Deus te dá poder, porque deu para Nicodemos. Nicodemos foi um homem fundamental depois da crucifixão de Jesus. Jesus sabia disso, Jesus investiu nele. Jesus está investindo em você. Jesus ama você, Ele está investindo em você. Ele vê em você algo de muito especial para terminar a obra do Evangelho nessa terra. Você não está aqui por acaso. Nicodemos não foi lá falar com Jesus por acaso. É algo especial. Foi desdenhado e perseguido. Ó, faz o cálculo de aceitar a Cristo. Foi desdenhado e perseguido pelos que lhe haviam tributado reverência em outros tempos. Tornou-se pobre em bens deste mundo. Sabia que ele ficou pobre? Nicodemos ficou pobre. Todavia, não vacilou na fé que tivera seu início naquela conferência noturna com Jesus. Não vacilou. O que você tem que é de Deus, que não é seu? O que é que você tem que dar para Jesus? Usa a sua inteligência. Vá à presença do Senhor. Raciocina. Usa o poder da sua vontade para ir na direção certa. O que você tem? Entrega. Porque tem um bem maior. Conhecer as artimanhas de Satanás, saber que essa luta é renhida, mas que ela já está ganha, é a melhor coisa que nós já ouvimos essa semana. Mas nós precisamos ir para casa calculando, vendo o preço que isso tem, não é? Às vezes a gente vai achar o fardo pesado, mas lança sobre a cruz. Quero mostrar para vocês ainda esse texto. Religião não é limitar-se a formas e cerimônias exteriores. Não é. O que vocês aprenderam aqui não é para vocês ficarem fazendo. Não é isso, não. A religião que vem de Deus é a única que leva a Ele. Para o servirmos devidamente é mister nascermos do divino Espírito, comunicar-nos a voluntária obediência a todos os seus reclamos. Esse é o verdadeiro culto. É o fruto da operação do Espírito Santo. O que Deus quer de nós? Que nós sejamos, que nós tenhamos clareza. Clareza. O que nós aprendemos essa semana é que nós precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Que nós precisamos ser responsáveis por aquilo que a gente aprende. E por fim, queridos, aprendam. Vocês aprenderam aqui, está a nível da consciência. Agora vocês têm argumentos. Impulsione isso pelo poder da vontade. E aí, Deus prometeu. Ele vai nos comunicar voluntária obediência. No início, a gente vai fazer aquele esforço, mas depois a gente recebe um poder sobrenatural. Vocês sabiam que é assim que funciona? É assim, ó. Não vem assim de repente e aí você está gostando de tudo, fazendo tudo. Não é. Primeiro, Deus permite que você dê o passo para você cumprir a vontade dele. Até aí não tem poder. Até aí você está suando. É o primeiro passo. E Deus está olhando para você. Será que Ele quer mesmo? Será que ela vai mesmo? E aí você dá aquele passo. Jesus olha a hora que você fala, Senhor, parece que eu não vou.
aí Ele vem te dar poder. Porque você impulsionou isso com a sua vontade. É assim que vence o pecado. É assim que a gente consegue seguir a Jesus. É quando você está no momento da tentação, em que você lembra da palavra de Deus, e que aí você clama a Jesus e fala: Senhor, eu aprendi que isso é o poder de Satanás, ele está tentando me arrastar, me tirar do Senhor. E aí você ajoelha e fala: Senhor, está tão difícil, mas eu vou. E aí vem o poder. Aí você vence o pecado. É assim. E aí a gente vai tendo saúde mental, né? Porque a gente vai vencendo. Quem vence pecado, quem reconhece os seus erros, não tem problemas mentais. Porque tem clareza. Porque tem discernimento. Entenderam isso? Toda doutrina que nós recebemos, queridos, é para que a gente tenha vida e tenha em abundância. Não tenha medo do que Jesus pediu para você essa semana. Não tenha medo da clareza que lhe veio à mente. Confia. Tão somente confia nele. E o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como o sol do meio-dia. Amém? Foi tão bom estar com vocês essa semana. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai com vocês. Vocês não estão indo para casa sozinhos, tá? O Senhor está com vocês. Vamos orar? Santo e eterno Deus, obrigado, Pai, porque essa semana foi tão objetiva. Essa semana nos deu tanta clareza. Nós tivemos contato com a Tua palavra de uma forma que pôde tocar verdadeiramente a nossa consciência, a nossa razão. Senhor, por favor, faz-nos lembrar de cada palavra. Ajuda-nos a termos o nosso coração contrito na Tua presença e a caminharmos dia a dia contigo. Leva-nos para casa, Senhor, junto com o Senhor. Que o Senhor não nos visite, mas que o Senhor esteja para sempre conosco. E o nosso desejo é estar um dia contigo no céu. E que a oração sacerdotal se cumpra na nossa vida. Pai, eu quero que onde eu estou, eles estejam também. Estamos esperando que o Senhor venha nos buscar. Porque o nosso lar não é aqui. Ajuda-nos a caminhar, Senhor, de forma a ouvir inteiramente a Tua voz durante o caminho. E que o que tivermos que abandonar, nós venhamos a abandonar sim, por amor ao Teu nome. E que um dia nós cheguemos naquele muro ensanguentado, no lugar onde o Senhor já passou, e a gente se encha de esperança, de que a corda vai cair nas nossas mãos, e nós vamos atravessar esse abismo, segurados firmemente pela Tua mão. Obrigado, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.